Abra sua Bíblia no Evangelho de João, porque é o livro que nós vamos estudar durante todo o mês de agosto, nos nossos cultos, tanto presenciais quanto online. Na semana passada, nós estudamos sobre a palavra, compreendemos quem é esse Deus Todo-Poderoso, Criador, por meio de tudo foi feito por meio dele. E sem ele, nada do que foi feito existiria. O Verbo, o início e o fim, o Deus Todo-Poderoso que escolheu habitar junto com o ser humano aqui no planeta e cumprir a sua missão. Nós vimos também na semana passada de que o Evangelho de João é completamente diferente dos outros e por isso ele é único, relevante e importante. Por isso é importante estudarmos esse livro. Entendemos as peculiaridades da época em que o Evangelho de João foi escrito. Entendemos um pouquinho sobre quem é o autor deste Evangelho. Mas hoje nós começamos a entrar nas descrições do ministério de Cristo. E logo a gente descobre de que existe um jeito de ser igreja, um jeito de ter uma religião ou de ser uma religião proposta por Cristo. Logo no início a gente vai compreender isso em pelo menos 3 aspectos. Eu gostaria de transmitir para vocês hoje a ideia de uma igreja aos moldes do pensamento de Cristo. Não uma igreja de um ser humano, uma igreja de um líder, de um pensador, mas como Cristo enxergava a igreja. Logo no capítulo 2, nós vamos compreender uma simples história de um casamento, durante o qual a bebida terminou antes do previsto e Jesus salva do embaraço um casal e seu mestre-sala. Uma história que nem precisava estar relatada, porque ela é muito simples, ela não tem grande relevância espiritual à primeira vista. Parece que João relata uma história meio despretensiosa. Mas quando a gente olha para as diferenças entre o Evangelho de João e os outros evangelhos, outros relatos da vida de Jesus aqui na Terra, nós reparamos que João escolhe não relatar parábolas. Você não vai encontrar no Evangelho de João parábolas de Jesus, que eram pequenas ilustrações que Jesus contava para ilustrar grandes verdades. João não vai nessa direção, mas João ele conta relatos que não aparecem em outros evangelhos, de forma que esses relatos reais, verdadeiros, se tornam pequenas parábolas. Acontecimentos da vida de Jesus para João são encarados como parábolas. Então ele conta histórias que parecem sem grandes significados religiosos, mas ele enxerga e leva o leitor a compreender qual é o sentido mais profundo que Cristo queria demonstrar naquela situação. Então, essa importante base para o ensino de Cristo, que são as parábolas, se transformam no Evangelho de João através de histórias reais. João conseguia enxergar nos detalhes de cada fato cotidiano, num diálogo, numa festa, um breve encontro, uma oportunidade para relatar palavras profundas de grande importância teológica e de ensino para a nossa salvação. João olha para um casamento que estava acabando a bebida, Jesus faz um milagre e ele olha para essa cena com grande relevância para a nossa salvação. Ele, ao descrever essa cena, ele conta detalhes que vão trazer ao nosso entendimento qual é o plano de Deus para a salvação. Vamos ler então a descrição desse casamento de maneira rápida. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia. Achando-se ali a mãe de Jesus, Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento.
Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho, tem um problema. A mãe de Jesus chega até ele e diz: olha, tem um problema aqui no casamento, acabou o vinho. E então Jesus responde no verso 4: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Jesus, nesse ponto, não é desrespeitoso, mas ele discorda da sua mãe. E aqui vai a primeira lição, mesmo que seja bem periférica ao tema central da nossa conversa. Nenhum ser humano tem direito de determinar qual é o plano de Deus. Não tente interferir no plano de Deus. Ele é soberano. Tem um outro parênteses também. Não é errado discordar das pessoas. Não há problema nenhum em você discordar de maneira respeitosa, de você dizer: eu não penso igual você. Nós, latinos, brasileiros, temos uma dificuldade para entender a diferença de ideias. Se você não pensa igual eu, então você agora é meu inimigo. Parece que todo mundo tem que concordar para se dar bem, para, ficar feliz junto. Não, não se preocupe com pequenas discordâncias. A diferença de pensamento leva a crescimento. Lembre-se que a gente aprende através do debate também. E não faz mal nenhum pensar de maneira diferente, desde que a gente respeite. E Cristo deixou isso claro. Muito bem, vamos continuar aqui a descrição. Então, ela, a mãe de Jesus, falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Maria tanto entende que Cristo não foi rude com ela, que ela vai até os servos e diz assim: ele vai te dar ordens. Ela entende que Jesus ia fazer aquilo que ela pediu, mas também entende o recado de que ela não deveria interferir no seu ministério. Verso 6: estavam ali 6 talhas de pedra. Essas talhas de pedra eram muito grandes, eram vasos enormes, usados em rituais religiosos de purificação dos judeus. Verso 7: Jesus lhes disse: enchei de água as talhas. E eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. E eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Essa é a história. É simples. Simples. Acaba o vinho. Maria chega a Jesus, diz: tem um problema. Os servos obedecem. Jesus diz: pega aquelas talhas, enche de água, leva para o mestre da festa, ele prova e é o melhor vinho que ele já tinha tomado na sua vida. Sabe? Vamos buscar um pouquinho mais de significado nesse relato. Ao ler os evangelhos, descobrimos uma religião, um jeito de adorar, uma igreja. Agora, a igreja na época judaica era muito focada nas suas tradições e rituais. Eles compreendiam de que esse era o caminho para a salvação, seguir um monte de tradições e rituais. O fazer era mais importante do significado por que se fazia. O detalhe de os vasos serem normalmente usados para os rituais religiosos de purificação dá uma dica de que tipo de igreja Jesus gostaria de ver em nós. Mais importante era para Cristo a felicidade do casal naquela festa do que ver os vasos cheios de água para um ritual de tradição. Os judeus olhariam com escândalo você colocar vinho num vaso feito para água de purificação. Eles entendiam que o ritual é que os fazia chegar perto de Cristo. Cristo diz: não. Chegar perto de mim é conviver com alegria, e alegria completa, diferente. A igreja de Jesus deve ser um lugar feliz. Não se trata de uma felicidade passageira, ela é completa. Agora eles têm vinho, mas não é um vinho qualquer,
é o melhor vinho de todos. E mais do que isso, a Bíblia descreve aqui a quantidade de água que cabia nesses vasos. E era por volta de 440 litros de água. Então Jesus não só fez um milagre para que não houvesse tristeza naquele casamento, mas ele fez um milagre completo quando ele entregou o melhor vinho que podia existir. Mais do que isso, ele entregou esta bênção em abundância. Era uma pequena vila, a festa já estava do meio para o fim, provavelmente nem era necessário tanto vinho. Mas entende que o fato de João relatar a quantidade de água que cabia naqueles vasos é para fazer você entender que Deus está preocupado em lhe dar alegria em abundância. Ele quer lhe dar bênçãos, mas de maneira repleta, não um pouquinho. Esse é um milagre que aparentemente não é de vida ou morte. A gente vai a Cristo quando a situação fica muito complexa, quando a gente não consegue mais lidar com aquilo. Ninguém nessa cena está doente. Ninguém vai morrer por se envergonhar porque acabou um vinho, não vai acabar o mundo. Mas Deus está preocupado com a felicidade dos seus. E isso é muito importante para nós hoje. Que Deus é esse que a gente inventou na nossa mente, que é mesquinho a ponto de realizar milagres apenas em situações extremas de vida ou morte. Que Deus é esse que a gente imagina que se preocupa só com as grandes catástrofes do universo. Não. Lembre-se que Deus é o Criador. E como Criador da vida, eu não sei se hoje você já conseguiu saborear uma fruta no seu de jejum. Quem sabe uma manga. Não sei se você escolheu manga porque vai ficar os fiapos no dente e não seria muito elegante vir assim, mas você está usando máscara mesmo? Tá tudo bem. Quem sabe você pegou aquela manga bem suculenta, bem madura, docinha, e você cravou uma dentada naquela carne macia. E no momento que você experimentou aquela sensação deliciosa, as suas papilas gustativas pularam de alegria dentro da sua boca. Você sentiu extremo prazer por algo tão bom. Deixa eu te contar uma novidade. Foi Deus que criou a manga para você. Foi Deus que providenciou que ela continuasse frutificando, mesmo no mundo tão poluído como esse. Foi Deus quem providenciou esse milagre na sua vida. Eu não sei se hoje você já pôde ter a oportunidade de olhar nos olhos da pessoa amada. E pessoa amada pode ser o seu cônjuge, pode ser o seu pai, pode ser a sua mãe, pode ser o seu irmão. A gente sempre tem alguém que a gente ama e que está próximo de nós. Você já conseguiu dar uma boa olhada nos olhos da pessoa que você ama hoje? Se não conseguiu, tenta agora fazer isso. Percebeu que nos olhos dela, mesmo com máscara, você percebe as microexpressões faciais do leve sorriso quando você olha para essa pessoa. Você sabe que no cantinho do olho algumas dobrinhas aparecem. Quem sabe dentro dos olhos um líquido a mais é produzido, dando um brilho especial de emoção por estar com a pessoa que você ama, acompanhado de um leve toque na sua mão. E este momento fez você sentir a pessoa mais importante do planeta, simplesmente porque você estava com alguém que te amava. E isso ficou claro através de diversos pequenos gestos e expressões. Deixa eu te dar uma notícia. Foi Deus que lhe deu esse milagre na sua vida. Foi Deus que lhe deu a capacidade de expressar esse sentimento e de sentir a reciprocidade desse amor no seu corpo. Exatamente porque o seu corpo foi desenhado pelas próprias mãos do nosso Criador. Foi Deus que te fez do jeito que você é. Por isso, felicidade é reflexo de quem Deus é.
A igreja de Cristo tem que ser feliz. Não pode ser uma igreja mórbida, triste, para baixo, desanimada. O mundo até pode se desanimar, mas nós não, nós temos esperança. Nós sabemos que Cristo em breve vai voltar e de que este mundo não é o fim. Então, fique feliz. Tenha uma religião de felicidade. Eu me espanto que Cristo tenha se preocupado com a falta de vinho em um casamento, se foi Ele quem estabeleceu a fórmula química que produz um suco com nível perfeito de acidez, doçura, com uma cor fabulosa. O vinho, o suco da uva, ele foi estabelecido pelo próprio Deus que criou esse fruto maravilhoso. E a gente aqui, achando que tinha que mendigar o mínimo para Deus, achando que Ele ia nos entregar com restrição às suas bênçãos, que tinha que se fazer de sofredor para receber a atenção divina. Não se esqueça que o vinho, no resto do capítulo e do livro de João, é símbolo do sangue de Cristo. É a maior alegria de todas, que vem exatamente do perdão dos nossos pecados, que só é possível pelo derramamento do sangue do Cordeiro na cruz. Então, uma pequena história, quando olhada como uma parábola real, viva, a gente descobre a intenção de Cristo de que sejamos felizes, mas mais do que isso, Cristo começando a apresentar a todos os seres humanos um símbolo de salvação. Ou até hoje nós não usamos do vinho puro na Santa Ceia para lembrar de Cristo. E este primeiro símbolo já é apresentado nessa história que parece simples demais. A igreja de Jesus é feliz, valoriza o que é bonito, agradável e prazeroso. Mais do que isso, quando nós vamos agora para o verso 13, João muda para outra história que acontece no templo em Jerusalém. Perceba que a maior parte dos evangelhos quase não conta nada sobre o ministério de Cristo em Jerusalém. Eles se focam na última semana, dando a impressão de que Jesus chegou em Jerusalém só na sua última semana de vida. Mas João, ele faz questão de corrigir esse equívoco, mostrando nos primeiros capítulos que Cristo ia no início do seu ministério com muita frequência a Jerusalém. Mais do que isso, que Cristo vivenciou pelo menos 3 Páscoas, não só uma, como dá a entender nos outros evangelhos. Verso 13, estando próxima à Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas assentados, tendo feito um azorrague de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois. Derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas e disse aos que vendiam as pombas: tirai daqui estas coisas, não façais da casa de meu pai casa de negócio. Lembraram-se os discípulos do que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Meus amigos, a próxima cena, a próxima parábola viva, real, que João vai contar, é de Jesus chegando ao templo. E o templo, que a gente, quando perdeu a capacidade de estar na igreja, sentiu tanta falta de um lugar para adoração, Cristo encontra o templo desvirtuado. Para você que logo percebeu que Cristo age de maneira muito enérgica nessa cena, lembre-se que a Bíblia nunca mostra a ira de Deus em oposição ao seu amor. Não há aqui um contraste entre o amor de Deus e sua ira, não. Mas algo que nasce no amor. Cristo reage à injustiça, porque isso seria o natural para qualquer pessoa que ama a casa de Deus.
o lugar de adoração ao próprio Deus, ou não está escrito nos mandamentos, não terás outros deuses diante de mim, ou não está escrito nos mandamentos, ama a Deus sobre todas as coisas. Jesus reage à necessidade de justiça. A santidade e reverência nunca podem servir para sustentar cobiça ou ganho materialista, mesmo por uma boa causa. A nossa igreja não pode se render aos encantos do inimigo, querendo que sejamos materialistas. Este é o mal da nossa era. Tudo é dinheiro. Tudo se volta para olhar para as coisas. Tudo é o que você tem ou o que você não tem. Uma pessoa é medida pela cor do seu cartão de crédito. Uma pessoa é avaliada pela marca do seu carro, pelo ano de fabricação. Uma pessoa é avaliada pela marca da sua roupa. Você já percebeu por que é que a gente gosta tanto daquelas roupas que tem a marca estampada de maneira enorme na frente? Porque a gente não comprou a roupa, a gente comprou um pedacinho da marca. Porque a gente quer ser visto como bem-sucedido, assim como aqueles que usam essa marca. E não simplesmente para cobrir a nudez ou para demonstrar alguma coisa ou para te aquecer, enfim, para dar utilidade para a roupa. A ação enérgica de Jesus foi diretamente contrária àqueles que fizeram da casa do Pai uma casa de negócio. Será que hoje a nossa igreja pode ser uma casa de negócio? Pode se tornar em algum momento um lugar de venda, mesmo com boas justificativas, como vamos vender o cordeiro que precisa ser sacrificado, parte do ritual religioso. O cordeiro é símbolo de Cristo, então vendê-lo na casa de Deus seria justificável, mas quando Cristo olha o cordeiro, ao qual ele agora se torna significado, aquele que o simbolizava, sendo parte de um negócio, de um mercado, de um varejo, dentro de um lugar que deveria ser só para adoração, ele faz discretamente um pequeno chicote, com calma. Não é uma explosão de raiva, não é um Deus descontrolado, não é um Deus que faz alguma coisa impensada. É somente Cristo reagindo com a energia que precisava ser colocada naquele instante para demonstrar o tamanho do desvirtuamento daquele ambiente. Tem horas que nós não podemos falar manso simplesmente, que nós não podemos simplesmente reagir devagar ou com calma. Tem hora em que nós precisamos demonstrar claramente a nossa discordância. O fato de ser Páscoa é muito importante, porque João usa essa festa para marcar os anos de ministério de Cristo. Mas mais importante ainda é o fato de ser a festa mais identificada com o sacrifício do próprio Cordeiro de Deus de verdade. Quando foi que trocamos nossa igreja por um comércio? Adoração por entretenimento, pastores por celebridades, missão por conforto e ação por tradição. Lembre-se que a igreja de Jesus é um lugar de esperança, onde mais do que acalmar uma consciência ou buscar um milagre, nós vamos à igreja louvar com tudo que temos e com toda a gratidão que está dentro do nosso coração. Mais do que explicar, eu venho aqui aprender, onde mais do que avaliar,
venho aqui servir, onde mais do que um terno alinhado, trago um coração abarrotado. Mais importante do que pareço ser é o que está dentro do meu coração. O seu lugar de esperança deve ser erguido como uma luz sobre as colinas. A casa de Deus, a igreja, deveria ser luz para os que estão perdidos. Deveria ser farol em meio a grandes ondas e uma escuridão que está ao nosso redor. A cegueira é tamanha que logo em seguida Cristo é perguntado, inquirido pelos judeus. Vamos ler a partir do verso 18. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: que sinal nos mostra para fazeres estas coisas? Ou seja, com qual autoridade você faz isso? Jesus lhes respondeu: destruí esse santuário e em 3 dias o reconstruirei. Ele diz: quer saber que autoridade eu tenho? Eu sou Deus, eu sou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, eu sou o Messias diante de vocês. E eu vou dizer uma coisa: eu destruo esse templo e o reconstruo em 3 dias. Essa afirmação de Cristo vira motivo de zombaria pelos judeus que ali estavam. Eles replicam: em 46 anos foi edificado este santuário. Esta fase do santuário, né? Ele foi construído, destruído várias vezes, mas este último, que era o templo de Herodes, da época de Herodes, ele foi construído em 46 anos. E tu, em 3 dias, o levantarás? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Uma igreja focada no prédio se esquece de que o prédio é simplesmente tijolo, cimento, janela. Aliás, aqui um parênteses, obrigado ao Donizete que liderou o movimento que deixou essa igreja tão mais bonita, hein? Vocês estão orgulhosos dessa igreja como ela está agora? Gostaram? Agora sim? Tá bonito, não tá? Com forro, parede pintada, obrigado por isso. Mas, meus amigos, este prédio, por mais que a gente queira, e é bom que a gente tenha conforto, que ele fique bonito, que ele represente bem a casa de Deus, ele é só um prédio. O templo que realmente importa, o foco que Cristo quer que nós tenhamos, é no templo de verdade, que está dentro do seu coração. Na igreja de Jesus, as pessoas são mais importantes que prédios. A crença é mais importante do que a aparência. E Deus é mais importante do que o que compreendemos que seja Deus. Deus é mais importante do que o nosso próprio conceito de Deus distorcido. Por isso, para de idealizar a Deus e deixe que Ele se revele a você. Pare de criar hábitos, tradições, e deixe que Cristo se relacione de verdade com você. Para de apresentar o seu exterior e apresenta o seu coração a Cristo. Mas devemos apresentar de maneira reverente, de maneira cuidadosa, com muita responsabilidade. A igreja de Deus é um lugar de reverência, não de comércio. No capítulo 3, a terceira história, o terceiro fato relatado aqui nessa primeira porção do Evangelho de João é um encontro de Jesus com Nicodemos. Um encontro que a gente estuda bastante. Nos outros evangelhos, eu vou repetindo isso de vez ou outra aqui para você, essa história não é relatada. É um encontro à noite. Provavelmente nem todos os discípulos nem ficaram sabendo desse encontro. Também é um diálogo super interessante, mas que não muda muito a história. Mas, com um olhar mais atento, nós vamos descobrir que Nicodemos era um coração em conflito. Por um lado, ele representa a religião judaica tradicional. E aqui, essa história se completa com as outras.
Você percebe que essas três parábolas reais, elas contam na mesma direção, elas estão alinhadas com a mesma ideia da igreja ou a religião de Jesus. Nicodemos procura Jesus porque, apesar de ser um religioso e um líder religioso, ele tinha um vazio dentro de si que o atraía de maneira irresistível a Jesus. Eu queria te fazer uma pergunta nesse ponto da nossa conversa. Tem como resistir a um Deus que traz para você felicidade e alegria completa? Tem como resistir a um Deus que zela pelo lugar de adoração, que quer se relacionar com você em alto nível, em profundidade de relacionamento, que está disposto a destruir o seu próprio corpo para reconstruí-lo em 3 dias, ou seja, morrer em seu lugar? Tem como resistir a esse Deus? Ele é simplesmente irresistível. E por isso Nicodemos procura Jesus. Essa visita somente relatada em João, ela é muito importante para o cristianismo. Para nós, depois de tanto tempo deste fato ter acontecido. Primeiro, porque se não fosse essa conversa, não saberíamos de João 3,16, o verso áureo do cristão, o verso lema do cristianismo. Se não fosse esse relato, essa frase nunca teria chegado até nós. Segundo, porque se não fosse Nicodemos, provavelmente Jesus não teria recebido um enterro reverente e decente como Jesus recebeu em João, no capítulo 19, verso 39. Esse encontro não é baseado em uma pergunta de Nicodemos, mas no fato de que Jesus conhecia dentro dele a sua inquietude. E isso é para nós muito entendimento. Lembre-se que Deus conhece o seu coração. E mesmo que você se expresse de maneira diferente, vaga, sem saber exatamente qual é o problema que existe aí dentro de você, Deus o conhece o suficiente para ter a resposta certa, mesmo que a sua pergunta seja equivocada. Vamos ler o verso 1 do capítulo 3. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Este relato é feito aqui depois de alguns milagres de Cristo, depois de algumas ações de Cristo, exatamente para que você compreenda que Nicodemos já havia ouvido falar de Jesus. E por isso ele chega a Cristo e faz essa introdução. Ela é sincera. Nicodemos enxerga sim em Jesus um sábio, um rabi, alguém a quem nós podemos aprender algo. No seu coração existia uma pergunta. E a pergunta era: como posso ser salvo? A pergunta de Nicodemos no seu coração é: será que a minha igreja, a minha religião tradicional, baseada em cumprir requisitos, em fazer coisas, ela vai me levar à salvação? Minha liderança espiritual, já que ele era um dos fariseus, vai me trazer salvação? Era a pergunta de Nicodemos. Meus atos de bondade vão me trazer salvação? Esse era o questionamento dentro do coração dele. Por isso, no verso 3, a isto respondeu Jesus. A pergunta no coração dele, não a sua introdução respeitosa. Em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E Jesus responde a pergunta no coração de Nicodemos. Ele diz: se ninguém nascer de novo, não vai poder ver o reino de Deus. Ou seja, o caminho para a salvação é nascer de novo. Para João era muito importante descrever esta fala de Cristo, exatamente porque a partir daquele momento, toda a teologia de João,
todo momento, toda a ideia dele que leva para este caminho de salvação é baseado no conceito de nascer de novo. Cristo então responde: só há um jeito de encontrar salvação, nascer de novo. A luz que espanta as trevas é a verdade. A abertura de um caminho firme rumo à salvação. E por isso a apresentação deste caminho ocorre tão no início do livro do Evangelho de João. Cristo ouve o seu coração e responde: nascer de novo é o segredo. Esse conceito de nova vida é comum para nós em nossa igreja. A busca por mudança é um princípio que nós conhecemos muito bem. Quase todo sermão você vai ouvir alguém apelando para que você faça uma reforma em alguma área da sua vida. Isso faz parte do nosso dia a dia. Os apelos para que você mude sua vida são constantes. Mas será que este é o mesmo conceito apresentado por Jesus aqui? Será que é isso que é nascer de novo? A salvação, segundo Jesus, é uma experiência de novo nascimento. Não é um artigo a ser comprado pelas riquezas, nem alcançado pelas boas obras. O novo nascimento está baseado na graça oferecida pelo único que pode transformar o velho em novo. Não é uma ação sua em sua vida, é uma ação de Cristo em nós. Não é através dos nossos méritos, mas como já dizia o salmista no Salmo 51, verso 10, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito inabalável. A verdade é que este novo nascimento vem através de uma ação divina em nossa vida. O novo nascimento não é um melhoramento da vida antiga, mas uma transformação radical e profunda, onde morrem o eu e o pecado e nasce uma nova vida completamente diferente. Por isso, nascer de novo é a solução para a nossa salvação. O ensino de Jesus vem acompanhado de uma citação da cruz no deserto e a aplicação desse momento ao seu próprio ministério. Vamos ao verso 14 e 15. Na conversa com Nicodemos, Cristo diz, vou começar no verso 13: ora, ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. João, além de estar citando um evento do passado acontecido junto do povo de Israel, ele está interpretando este evento para os gentios que estão lendo. Além disso tudo, aqui está Cristo lembrando de que Ele é a solução para os nossos pecados. De que somente aquele que seria levantado numa cruz perante todos os seres humanos ou perante todo o universo é o autor do novo nascimento em nossa vida. Somente aquele que crê. E essa sim é a maior de todas as missões do ser humano. Crer. É aqui que está a solução para a nossa vida de pecado. Crer. Todo aquele que crê tem vida eterna. Não é todo aquele que faz isso ou aquilo, mas todo aquele que crê. É através da graça e da misericórdia infinita de Cristo que nós podemos nascer de novo. Não é obra humana, é obra divina, sobrenatural. Ah, pastor, não preciso fazer mais nada na minha vida. Não precisa mesmo. Pastor, e todos aqueles apelos para que eu fizesse e fizesse mais ainda.
Não se preocupe. Todo aquele que está conectado à videira verdadeira produz bons frutos. A teologia de João nos apresenta um novo nascimento que é produtivo, sim, que é rico, sim, em boas obras, mas que ele não começa através das boas obras, ou ele não é focado nas obras, ou então que ele nem se preocupa com as boas obras, porque elas vêm de maneira natural e como consequência de um novo nascimento, de uma ação divina. Não há caminho para a salvação que não comece através de crer. É isso que nós compreendemos. Quais são as mudanças apresentadas por Jesus e Nicodemos? Simplesmente a mudança de crença. Todo o que crê recebe nova vida. O caminho apresentado por Cristo no verso amado do capítulo 3, verso 16, é diferente de todos os outros caminhos. Todos os outros podem ser filosoficamente semelhantes. Você pode ouvir um monte de ideias de como você ser feliz. Outros caminhos podem ter lógicas adequadas, podem ser intelectualmente estimulantes, mas terrivelmente inadequados para promover o que o coração humano mais precisa: perdão. Por isso, é necessário ir para a cruz. Caso contrário, só haverá caos. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E este é o resumo deste caminho. Este é o resumo da existência dessa igreja, para reunir pessoas que acreditam no sacrifício de Cristo. Pessoas que têm em comum não os seus hábitos, mas a sua crença. E a minha pergunta para você hoje é: quer nova vida? Quer transformar esta igreja numa igreja feliz, reverente e nascida de novo, vivendo em novidade de vida? Minha pergunta para você é: você crê em Jesus Cristo? Você gostaria de revisitar a sua igreja hoje para descobrir se ela tem sido a igreja proposta por Jesus? O modo como ele nos ensinou a sermos felizes, reverentes e viver em novidade de vida? Você aceita, sim ou não? Está muito fraco sua resposta. Tanto tempo olhando para a câmera, eu preciso que você seja mais caloroso. Você acredita em Jesus, sim ou não? Você quer olhar de novo para a sua igreja e reconstruí-la conforme a proposta de Cristo, sim ou não? Muito bem. Você sabe que igreja não é esse templo, nem muito menos é a instituição adventista. Porque mais do que nunca você descobriu que igreja é você. Nós podemos não ter mais esse lugar para adorar. Podemos não ter mais uma placa de igreja ao qual nos referir. Mas aonde você estiver acreditando em Cristo, você é o quê? Igreja. A igreja de Jesus começa dentro de você. Então essa reflexão deve ocorrer aí dentro do seu coração. Você compreendeu essas grandes verdades nessas 3 parábolas reais contadas por João para nós? Eu convido você a aceitar a Jesus agora. Eu convido você aí no seu lar, em casa, a aceitar Jesus no seu coração. Creia nele. Faça com que essas palavras tenham sentido através da aplicação pessoal na sua vida.